Olá, bom dia, queridos irmãos. Estou aqui, mais uma vez, tentando trazer para você umas palavras de descanso, nesse espaço chamado, que nós denominamos um chamado para a esperança, porque eu desejo dar a você palavras que te ajudem a caminhar com mais tranquilidade, com mais certeza do amor e da presença de Deus na sua vida, porque os tempos têm sido difíceis, têm sido complicados para a maioria de nós. Portanto, irmãos, nesse espaço, quando eu te chamo a dar uma corridinha lá no meu canal, lá no YouTube, Pastor Belmiro Campos, é para que você se inscreva, para que você receba automaticamente essas palavras que eu pretendo fazer continuamente, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Essa é a segunda nessa semana, e a minha palavra para você hoje é uma palavra de esperança, é um chamado para a esperança. Nós temos os cultos normais, estudos bíblicos, mas sempre há uma necessidade de uma palavra mais específica para o seu coração, uma palavra de Deus para você, e pode ter certeza, eu oro a Deus e peço a Ele que me instrua nessas breves palavras que eu trago para você. A palavra de Deus hoje para nós, nessa meditação, nesse chamado para a esperança, está no Salmo 84, Salmo 84, versículos 5, 6 e 7, e eu espero que você receba no seu coração essa palavra como incentivo à sua luta, à sua perseverança, à sua persistência e à sua esperança de que Deus vai mudar toda e qualquer má situação na qual você estiver envolvido. Eu espero que Deus acuda o seu chamado, que Deus ouça a sua oração, que Deus enxugue os seus olhos, que Deus te dê esperança para seguir avante. Ela é uma necessidade que nós temos de prosseguir e prosseguir apesar dos desafios diários. Então, Salmo 84, versículos 5, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor para nós: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus, em Sião, ou em Jerusalém, ou na casa do Senhor. Tudo o que você quiser, aí você pode traduzir por Sião. Irmãos, nós, quando olhamos para esse texto, nós podemos compreender como Deus quer, ou como Deus age nas situações adversas da nossa vida. E eu não sei qual é a sua situação hoje, qual a sua necessidade básica hoje, mas tenho certeza que sua necessidade hoje não é só se alimentar. A necessidade do seu coração é confiar em Deus, é achar um suporte. Tem muitas pessoas, irmãos, que andam desvalidos, que não têm onde se apoiar, que não encontram um ombro amigo, que não encontram um lugar onde depositar a sua desconfiança, a sua tristeza, não é? Os perrengues que essa vida traz. E esse é o espaço que eu espero que você encontre, o ombro de Jesus, para escutar você, e para apoiar você, e para te ajudar a seguir. O que a palavra de Deus diz é que o homem que tem a força colocada em Cristo Jesus, aquele que não confia em si mesmo, aquele que sabe que é fraco, frágil, diante das adversidades, das perplexidades que a vida nos traz, esse homem é bem-aventurado quando ele coloca a força em Deus. Irmãos, nossa voz realmente está em Deus. Não há nenhuma situação da nossa vida que seja desconhecida de Deus. Esse sofrimento, essa tristeza, essa sensação de abandono, essa sensação de solidão, que muitos de nós sentimos em determinadas partes ou momentos da nossa vida, é necessário que nós entendamos que a força para vencer tudo isso não está em nós, está na palavra do Senhor. Bem-aventurados, alegres, felizes, satisfeitos, são aqueles cuja força está em Deus, que sabem que o seu Deus vive, o seu Redentor existe, o seu Redentor está a postos para abençoá-lo. Ele diz: em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, é aquele que apacentou o seu coração na palavra de Deus.
a segurança da sua alma, a segurança do seu corpo, a segurança da sua vida, não está naquilo que pode fazer, está no seu Deus. Seu coração está aplanado, você conhece os caminhos, não há ressaltos no seu coração, porque a sua força está no Jesus que você crê. Essa é uma boa palavra para nós, irmãos. Alegre, feliz o homem cuja força está no Senhor, que tem o coração aplanado, apacentado, assegurado, transformado, liso, plano, porque o Senhor fez brotar ali e fez assentar ali o seu Espírito Santo, o Consolador, que te dá motivação para viver, motivação para vencer. A palavra diz que aquele que está assim, que tem o coração aplanado, aquele que tem a força no Senhor, quando ele vai para um vale árido, ou seja, quando ele passa por tribulações, por provações, por dificuldades, quando a sua alma se inquieta, quando o seu coração salta do corpo, ele está passando por um vale árido, mas Deus faz dele um manancial. Deus faz surgir dele, faz brotar dele fontes de água viva. Ainda que ele esteja no vale, ainda que ele esteja em dificuldade, ainda que ele passe por deserto, o Senhor faz dele um manancial. A bênção do Senhor o cobre, há nele a chuva serôdia, a chuva que acalma, a chuva que transforma. Irmãos, bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, que tem o seu coração aplanado, que tem o seu coração habitado pelo Espírito Santo, porque esse homem, porque essa pessoa, porque essa mulher, porque esse jovem, porque esse adulto, porque esse idoso, de alguma forma, irmãos, ele é assistido nos seus momentos de deserto, e quando ele passa por esse vale árido da vida, por esse momento aflitivo da sua vida, Deus ainda assim o usa para ser bênção, para ser manancial. Deus quer, irmãos, que nas nossas feridas, nos nossos desenganos, nas nossas tristezas, nas nossas desilusões, nós olhemos para o Senhor, coloquemos a nossa força nele, que tenhamos o nosso coração aplanado, firme, constante, e assim, irmãos, que nós prossigamos, sendo bênçãos nas mãos do Senhor. Bênçãos para outros que estão no vale, mas que não tem, o seu força não está no Senhor, que não tem o seu coração aplanado. Nós somos essas bênçãos que Deus usa na sequidão da nossa alma, na tristeza que invade o coração do crente, para transformá-lo num manancial de bênçãos. O Senhor diz que cobre a chuva, a primeira chuva, a chuva que alivia a dor, cobre o coração daquele que está no vale árido, mas que ainda assim é uma bênção. E o salmista, não é, dos filhos de Corá, eles ainda terminam dizendo que esse homem, ou essa pessoa, cujo coração está em Deus, cuja força está calcada na força de Deus, que não age por seu próprio impulso, por sua própria força, que não acredita que a sua vida possa ser vencida, ou as dificuldades da sua vida possam ser vencidas por si mesmo, sem a ajuda de Deus. Esse homem, que é alegre, que é feliz, que passa por todas as dificuldades que o ser humano passa, que encontra montanhas de grande beleza, de onde ele enxerga vales e vales, mas também que rasteja no fundo do vale, na tristeza e no abandono do seu coração. Esses homens, essas mulheres, essas pessoas imbuídas da força de Deus, que são alegres apesar do vale árido, que são um manancial de bênçãos, onde quer que estejam, passem por que estiverem passando, continuam sendo bênção na vida dos outros, insistentemente, incoerentemente, diriam aqueles que olham para a vida como se ela fosse uma eterna conquista, como se somente os momentos bons pudessem ser comemorados e vividos, como se não houvessem na sua vida momentos de aflição e de agonia. Essa pessoa, assim abençoada por Deus,
vai indo de força em força, de fé em fé, vive aquele que crê em Senhor Jesus. De força em força, irmãos. É da dificuldade que a gente tira a força. E a força não é contínua. Muitas vezes, irmãos, eu já encontrei com pessoas, e também já passei por tantas situações, em que parece que as águas tumultuosas do tempo, da falta de esperança, do sofrimento, aumentam a cada dia, e sufocam o desejo intenso de viver. Parece, irmãos, que a nossa necessidade é vencer dia a dia. Não há ninguém que vença eternamente todas as coisas, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Mesmo o Senhor sofreu dores e angústias, mesmo o Senhor orou e não teve o seu pedido atendido, mesmo o Senhor passou por grandes dificuldades e nos ensinou que Ele venceu o mundo. É preciso, irmãos, acreditar e crer que Deus nos sustenta de força em força, de momento em momento, de fraqueza em fraqueza, de vale em vale, de montanha em montanha, da esperança à desesperança, do sofrimento à euforia. É o Senhor que nos sustenta, que nos dá força, porque nós vamos de força em força, e cada um de nós, assistidos pelo Senhor, cada dia da nossa vida, estaremos diante do Senhor na Sião celestial. O Senhor nos toma pelas mãos, o Senhor nos abençoa a cada momento, o Senhor abre sobre nós as suas madres e derrama bênção sem medida. O Senhor abre as janelas dos céus, o Senhor conspira com todas as coisas em nosso favor, o Senhor nos manda o Espírito Santo. Eu quero te dizer agora onde você está: passe pelo seu deserto, passe pela aridez desse vale, como um manancial, não de choro, não de desespero, mas de esperança, porque o Senhor está te assistindo, o Senhor está apacentando o seu coração, o Senhor está aplanando o seu coração, o Senhor quer te ver sorrindo, embora o seu coração esteja contrito, abatido, amarrotado, em meio à solidão, à tristeza, à desesperança, à falta de suporte, à falta de alegria, à falta de vontade de viver. O Senhor te desafia nessa manhã. O Senhor desafia o seu coração a crer nele, a andar nele, a viver nele, e que você vá de força em força, de tempo em tempo, de aflição em aflição, diante do Senhor que te sustenta. O Senhor te sustenta na tua aflição, o Senhor te segura pela mão, o Senhor te conduz em alegria de vida, o Senhor abre portas, o Senhor fecha portas, mas o Senhor te chama hoje, o Senhor te desafia hoje a olhar para Ele. Tire o seu olhar de onde Ele está e olhe para esse vale árido que você está passando. Veja a força do Senhor, coloque a sua força no Senhor, que Ele apacente o seu coração e faça de você um manancial, que você distribua ainda esperança quando você mesmo está desesperançado, que você mesmo diga aos outros: podem confiar no Senhor. Irmão, confie no Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde, e eu quero orar por você. Ó Deus da nossa vida, Deus da nossa esperança, nessa manhã, ó Deus, nessa quinta-feira, abençoe, Deus, ricamente os nossos irmãos, aqueles que ouvem, os nossos amigos, para que a sua esperança esteja no Senhor, para que eles coloquem no Senhor toda a sua esperança e toda a sua confiança, porque o Senhor é fiel.
Que o Senhor abençoe as suas famílias, as suas casas, seu trabalho, sua vida. Coloque, Deus, a plano no coração. Coloque, ó Deus, a tua esperança no coração dos teus servos. E os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Até breve, irmãos. Até outro, querendo o Senhor. Deus te abençoe.